Aleluia, Pai, nós queremos viver a nossa vida para o Senhor. O Senhor é tudo para nós queremos nos consagrar a Ti, Pai, nessa noite. Nós viemos aqui para Te cultuar, para Te adorar, para levantar as nossas mãos e dizer que nós somos Seus, para dizer, Pai, que nós Te amamos e que o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Nós queremos ser usados por Sua poderosa mão para alcançar as pessoas, porque o Senhor mesmo já tem alcançado as nossas vidas e já tem nos dado tanto. Nós somos gratos, nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, nessa noite por esse culto poderoso. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos, graça e paz. Você pode sentar, fala com o irmão maravilhoso que está aí do seu lado, cumprimenta ele. Sejam muito bem-vindos a esse lugar de milagres, amém? Você está com expectativas? Certamente Deus vai suprir cada uma das expectativas que forem criadas no seu coração. Aqui é um lugar de cura, aqui é um lugar de alegria, aqui é um lugar de paz, amém? E se você chegou até esse lugar de um jeito, certamente você vai sair daqui melhor. Coisas estão sendo acrescentadas agora mesmo na sua vida e tem muito mais ainda durante essa noite para acontecer, amém? Glória a Deus. E para a gente dar continuidade aqui ao nosso culto, eu queria conhecer e saber quem são as pessoas que fizeram aniversário ao longo dessa semana. Se você está aqui e foi seu aniversário ao longo dessa semana, ou está sendo até mesmo hoje, nós queremos orar por você. Pode ser também aniversário de casamento ou de novo nascimento. Você pode vir aqui à frente, nós vamos orar por você, amém? Glória a Deus, o Senhor é bom. Aleluia. Você pode estender as suas mãos para cá, irmãos, para nós liberarmos palavras de bênção sobre a vida dos nossos irmãos. Glória a Deus. Pai, nós Te damos graças pela vida desses irmãos que são tão preciosos para o Senhor, para a nossa igreja e para todos nós. Nós queremos abençoá-los, Pai, e declaramos que a bênção que o Senhor já derramou sobre a vida deles se manifestará em uma medida ainda maior nessa nova estação. Declaramos que vai ser um tempo de paz, alegria, prosperidade, Pai, saúde no corpo físico deles, e eles vão viver o melhor tempo da vida deles até aqui, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para os nossos aniversariantes. Parabéns, gente, tem um presente aí da nossa igreja para vocês, amém? Eu queria agora chamar aqui a Judite e o Wilson. Eles têm um recado bem importante para te dar. Eu queria que você ficasse já conectado aí com eles. Graças e paz, queridos, tudo bem? Gente, a gente está aqui para trazer uma excelente notícia. Quem gosta de boas notícias? Amém, glória a Deus. Estamos crescendo, amém, estamos avançando, a igreja está crescendo, o reino de Deus está avançando. E estamos aqui para anunciar mais um Verbo em Casa, que nasceu nessa última terça-feira para a glória de Deus. Queremos chamar aqui os líderes, Guilherme, Amanda e a nossa anfitriã Thaís. Venham aqui, por favor. Eles são do VC do Diógenes e da Marciene. O VC está multiplicando. Estão saindo como líderes e anfitriões. Estamos crescendo para a glória de Deus. O VC Vila Apolônia, o VC mais avivado. Amém? E a gente está aqui para orar por eles. E cremos que será um tempo poderoso na vida de vocês, naquela região. A Vila Apolônia nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. E você, queridos, que deseja receber um VC na sua casa, um Verbo em Casa, uma célula, no mesmo modelo, fale com a gente que a gente vai te dar todo o suporte. Amém, glória a Deus, que bênção, graças a Deus. Nós cremos na imposição de mãos, é uma doutrina bíblica, e nós cremos, irmãos, que quando impusemos as mãos sobre pessoas, o poder de Deus é liberado. E nós vamos impor as mãos sobre vocês. Há uma grande responsabilidade sobre a vida de vocês com esse VC que nasceu. E nós cremos mesmo que será um lugar de transformação, onde pessoas serão alcançadas, vidas serão transformadas, histórias, destinos serão mudados. E isso passa por vocês. E nós cremos que através da imposição de mãos, coisas vão ser ativadas na vida de vocês, no chamado de vocês. E vamos orar juntos. Você pode estender suas mãos para cá.
Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse novo VC que nasceu. Obrigado porque sabemos que esse grupo é da Tua vontade. E sabemos, Pai, que o Senhor está envolvido nisso. E nós declaramos, Senhor, um tempo de graça, de avanço, de refrigério sobre aquele lugar. E eu declaro, Pai, o Teu poder, a Tua unção, ferramentas novas sendo ativadas na vida dos meus irmãos. Eu declaro, Pai, tudo que eles precisam para esse tempo, as habilidades, as ferramentas sendo liberadas agora sobre eles, uma graça específica. Eu declaro que eles não vão esmurecer, eles não vão desanimar, mas eles estarão firmes, Pai, na Tua palavra. Eles estarão com um coração completamente voltado para o Senhor e serão guiados pelo Teu Espírito. Eu declaro sensibilidade no Espírito. Eu declaro, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Eu declaro os olhos do entendimento deles sendo iluminados, para que eles possam perceber qual a grandeza, qual a profundidade, qual a largura, qual a altura das Suas preciosas promessas. No nome de Jesus, é assim que nós oramos e Te agradecemos. Quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus, que bênção. Salva de palmas para eles. Glória a Deus. É nossa igreja crescendo e o reino de Deus avançando. Amém, queridos? Nós vamos assistir agora ao Verbo News, então fica ligado aí na nossa programação. Dia 14 de junho, culto de ceia, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com a palavra poderosa para edificar você através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Você já se perguntou o que realmente significa prosperar? Encontrar um propósito claro e, mais do que isso, entender o caminho prático para transformar a sua realidade? É com muita alegria que convidamos você para o lançamento do mais novo livro, Prosperar, Por quê, Para quê, Como, da autora e ministra do Evangelho, Rossana Lira. É neste sábado, às 19h30. Venha celebrar esse momento especial e iniciar a nova jornada de entendimento. Você já parou para pensar que uma boa imagem, um design bem feito ou um vídeo emocionante podem ser a ponte para alguém conhecer o amor de Deus? A comunicação da nossa igreja não serve apenas para dar avisos. Ela serve para conectar pessoas a Jesus. E para que essa mensagem chegue mais longe, a nossa equipe precisa crescer. E não importa se você já é um profissional ou quer aprender do zero. Nós temos um lugar para você em áreas como fotografia, vídeo, redes sociais, design e redação. Faça parte do nosso departamento de comunicação. Passe no balcão de informações ao final do culto e faça a sua inscrição. O mês de junho é o mês dos apaixonados e o Departamento de Jovens está preparando uma noite especial. Você já parou para pensar como seria um relacionamento construído à luz da palavra? Com base no que realmente importa? Em um mundo em que se ouve falar tanto sobre amor, mas tão pouco sobre compromisso, valores, princípios e propósito. A palavra de Deus tem muito a dizer, porque um relacionamento saudável, ele não nasce por acaso. Ele é construído com propósito, princípios e com fé. Seja você jovem solteiro descobrindo quem você é em Deus e o que espera de um relacionamento cristão, ou esteja em um relacionamento buscando construir algo com fundamentos sólidos, essa noite foi feita para você.
no dia 26 de junho, em uma sexta-feira, às 19h30. Te esperamos no Vimps e Love Park. Uma noite para aprender como construir um relacionamento com princípios fundamentados na Palavra de Deus. O VIPs in Love é a programação perfeita para você que busca aprender tudo o que precisa para viver um relacionamento santo que gere bons frutos. O VIPs in Love acontecerá na sexta-feira, dia 26 de junho, às 19h30. Atenção, papais e mamães! O CVV está preparando uma programação super animada e divertida para as crianças. Olha só o que vem por aí! Em um mundo cheio de escolhas, nem sempre é fácil escolher o caminho certo, mas toda missão começa com um propósito. Aprender a resistir, trabalhar em equipe, confiar em Deus em cada passo. Porque se fortificar é andar com Deus, mesmo quando o caminho é difícil. Você está pronto? As inscrições para a Camp Kids podem ser feitas no balcão de informações. Passe ao final do culto e garanta já a vaga do seu filho. Hoje, queremos te indicar o livro Você Pode Ter Tudo o que Você Diz, do autor Kenneth Hagin. A fé faz a diferença entre a derrota e a vitória na sua vida. E as palavras que saem da sua boca hoje vão determinar o seu futuro. Quando você fala palavras de fé, você experimenta o melhor de Deus, simplesmente porque não há fracasso em Deus. Podemos contaminar nossa fé com nossas próprias palavras. Por isso, é tão importante aprender a substituir palavras negativas, repletas de incredulidade, por palavras positivas, repletas de firme convicção. Depois de ler este livro, você terá ousadia para declarar aquilo em que acredita, em vez de dar ouvido aos pensamentos de dúvida do diabo. Então, não perca mais tempo, passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! O segundo lote, né, de vendas, tanto para o Acamp Kids, como também para o Life Camp. Então, se você vai para um desses acampamentos ou vai enviar a sua criança, o seu adolescente, passa lá no nosso balcão de informações, não deixa para amanhã, porque certamente se encerra hoje o segundo lote dos ingressos, né, dos passaportes para o Acamp Kids e também para o Life Camp, tá bom? Então, eles estão sendo vendidos lá no nosso balcão de informações, você passa lá e adquire o seu ou para abençoar alguém. Queria te lembrar também que você viu aqui, né, sobre o lançamento do livro da autora Rossana Lira, que vai acontecer no dia 20, ou seja, neste próximo sábado, às 19h30, nós vamos estar aqui na igreja para o lançamento desse livro poderoso, né? Ela que tem autoridade, né? Ela que fala tão bem sobre esse assunto da prosperidade e vai lançar o livro, né, com o título Prosperar, por quê, para quê e como. Então, certamente, você vai poder vir, estar aqui conosco e aprender mais sobre esse tema e vai ser abençoado, acrescentado coisas à sua vida. Amém, queridos? Então, nesse sábado, dia 20, às 19h30, lançamento do livro da Rossana Lira aqui na nossa igreja. Onde estão as pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez? Se você está vindo na nossa igreja pela primeira vez, faz um sinal bem alto com a sua mão. Olha, nós temos alguns visitantes. Daqui eu consigo ver vocês tão bem, mas eu queria pedir para vocês ficarem de pé um instantinho, para que toda a igreja possa recebê-los. Sejam muito bem-vindos. Você que está perto deles já sabe o que fazer. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos, é uma honra tê-los aqui conosco, né?
Se você já congrega em alguma igreja, então leva um abraço nosso lá para a sua liderança ou para o seu pastor, amém? Se não, aqui certamente é uma boa igreja para você congregar, que você vai encontrar uma família disposta a te amar, amém? E como a gente já sabia que vocês iriam vir, a gente preparou uma sala especial para você, que a gente chama ela carinhosamente de sala VIP. Então, ao final, eu vou voltar aqui, o ministro da noite, e você vai ser direcionado para essa sala. A gente só quer te conhecer um pouco melhor e te dar um presente também, amém? Para demonstrar o nosso amor para com você, com a sua vida. Sejam muito bem-vindos. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então, abre a sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 3, no verso 9. Provérbios, capítulo 3, verso 9, diz assim: Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Como nós estamos sempre, e constantemente falando aqui a respeito, acerca desse verso sobre honra, quando a Bíblia diz que nós devemos honrar a Deus. Nós honramos a Deus, queridos, de diversas formas e também através das nossas finanças. Ele fala que através dos nossos bens e das primícias de toda a nossa renda, isso fala sobre ofertas e também sobre o nosso dízimo, e ele atrela isso a honra a Deus, o ato de honrar a Deus, o ato de cultuar a Deus, porque honra faz parte do nosso culto. Honra fala sobre devoção, fala sobre paixão, fala sobre entrega, fala sobre rendição, amém? Então, quando honramos a Deus, através das nossas finanças, dos nossos bens, dos nossos dízimos e das nossas ofertas, isso é a nossa adoração para com o Senhor. Somos nós reconhecendo Deus através das nossas finanças e nas nossas finanças, amém? A consequência disso tudo, irmãos, do ato de honrar a Deus é o que diz o versículo 10. O versículo 10 não é a motivação do nosso coração é honrar a Deus. Agora, a consequência é certa. A Bíblia diz: se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então você honra a Deus e pode ter certeza que Deus certamente vai manifestar aquilo que Ele já te deu na sua vida através da bondade dEle, expressa e manifesta nas nossas vidas. Amém, queridos? Então, com essa consciência, eu quero te convidar a separar aí o seu dízimo, a sua oferta. Você pode fazer isso através do envelope que está aí na sua cadeira ou à frente dela. Você pode fazer também através dos meios digitais, O Pix está aparecendo aqui no telão. Se você não está enxergando bem, aí nesse envelope também tem a nossa chave Pix, que é o CNPJ da nossa igreja. E lá atrás nós temos maquinetas de cartão de crédito, débito ali na tesouraria com as nossas tesoureiras, e você também pode fazer através dessas ferramentas. Então nós temos inúmeros meios para juntos honrarmos ao Senhor. Eu queria te lembrar também que hoje é o nosso culto de ceia, e a cada culto de ceia nós temos o nosso projeto Bem na Hora, Esse projeto que nasceu no coração de Deus e que tem alcançado famílias tanto da nossa igreja como também da comunidade, Nós temos alcançado instituições de caridades através de cestas básicas e alimentos. Então você que trouxe o alimento, quando você vier deixar a sua oferta, aqui nós temos um cesto à minha esquerda, à sua direita, e você pode depositá-lo ali naquele cesto. Amém, queridos? Você separou o seu dízimo, a sua oferta, então levanta aí o seu envelope bem alto, e se vai fazer através de meios digitais, levanta a sua mão, nós vamos orar e depois você vai sair do seu lugar com grande alegria para honrar ao Senhor. Pai, obrigado pela oportunidade que nós temos de te reconhecer, de te honrar através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, através das nossas finanças. Nós queremos te reconhecer e dizer, Pai, que o Senhor é tudo para nós. Te entregamos tudo que nós somos e também tudo que nós temos em nome de Jesus. Pai, recebe a nossa adoração, os nossos dízimos e as nossas ofertas. É com alegria que nós te damos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Sai do seu lugar, queridos, e vem aqui dizimar e ofertar. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair.
Tem sido sempre tão bom pra mim. Tem sido sempre tão bom pra mim. Deus tem sido sempre tão bom pra mim. Tem sido sempre tão bom pra mim. Deus, El Shaddai. Deus que é mais do que suficiente. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, meu levantar, tua bondade sempre comigo. Ao meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Deus que é mais do que suficiente. El Shaddai, o meu Deus que é todo poderoso. El Shaddai. Tem sido sempre tão bom pra mim. Tem sido sempre tão bom pra mim. Deus tem sido sempre tão bom pra mim. Você pode erguer suas mãos bem alto. Tem sido sempre tão bom pra mim. Deus Shaddai. Glória a Deus. Você consegue erguer bem alto suas mãos? Erga suas mãos o mais alto que você puder. E diga: tem sido sempre tão bom para mim. Ei, declare isso com todo o seu ser, com todo o seu coração. Deus tem sido mais do que bom. Deus tem sido bom demais, irmão. Deus tem feito além. Deus tem sido além para conosco. Deus não nos deve nada. Ele tem feito muito além, muito acima. Ele tem sido sempre bom. Ele tem sido sempre fiel. Ele é um Deus de caráter. Ele é um Deus que ama, um Deus de amor. Ele é o nosso Pai. Ele tem nos suprido. Ele é a nossa provisão. Ele é a nossa fonte. Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele é também mais do que suficiente. Esse é o seu Pai. Esse é o seu Deus. Ele tem cuidado de você. Ele está cuidando agora mesmo de tudo que diz respeito à tua vida. Não há motivos para preocupação. Não há motivos para ficar inquieto. Ele é a tua paz. Ele é a tua cura. Ele é a solução e a resposta. Ele é a paz. Ele é a paz e Ele te dá a paz. Ele te dá tudo que é necessário. Ei, levante suas mãos e diga: tem sido sempre tão bom para mim. Vamos cantar isso repetidamente. Tem sido sempre tão bom para mim. Oh, aleluia. Tem sido sempre tão bom pra mim. Deus tem sido sempre tão bom pra mim. Tem sido sempre tão bom pra mim. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. El Shaddai, mais do que suficiente. El Shaddai,
você chegou pensando em algo que te falta, algo que precisa ser preenchido, algo que precisa ser provido, algo que precisa ser solucionado, algo que precisa alcançar a tua vida, algo que precisa chegar em você. Ei, querido, Ele não tem só a conta, Ele não tem só o básico, Ele não tem só aquilo que é necessário para você sobreviver. Deus tem mais do que suficiente. Deus tem em sobra paz, alegria, cura. Deus tem provisão, tem recursos, tem bondade, tem amor, tem alegria. Muito além do que você precisa. Muito além da tua necessidade. Ele faz mais, infinitamente mais. Além do que tudo aquilo que nós pedimos, ou mesmo do que aquilo que nós pensamos. Não é conforme a nossa necessidade apenas, mas conforme o seu poder. É um poder que opera em nós para suprir, para ir além, para fazer acima, para fazer mais do que o que pensamos, mais do que o que pedimos. Esse é o seu Pai, esse é o seu Deus, irmão. Você só precisa agradecer a Ele, render graças porque Ele é bom, Ele é fiel e Ele está fazendo muito além do que você precisa. Obrigada, Senhor. Nós te rendemos graças nessa noite, porque o Senhor tem feito além, acima, além e muito mais. Nós te reconhecemos nessa noite e te louvamos, porque cremos que é assim como temos declarado. Não o nosso salário, não os nossos boletins médicos, não os indícios econômicos, não os relatórios que estão estampados nos jornais. Mas o Senhor é a nossa fonte. O Senhor é a nossa solução, a nossa saída. O Senhor é a nossa saúde, a nossa cura. O Senhor é a nossa alegria e a nossa paz. Nós reconhecemos que ao deitar e ao levantar, o Senhor está nos acompanhando com sua bondade. Nada nos falta, nós temos além e acima, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada, Pai, por aquilo que o Senhor já começou a fazer nesse lugar. Nós não estamos em um culto qualquer, não estamos em uma noite comum e qualquer. Nós estamos debaixo de uma poderosa unção, numa atmosfera espiritual. E nós cremos que a tua glória está operando sobre essa casa. E alcançando a vida de cada pessoa que passou ou que ainda passará por essas portas nessa noite. No nome de Jesus, você crê nisso? Amém, glória a Deus. Você pode sentar um pouquinho aí no seu lugar. Aleluia. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Glória a Deus. Preciso ouvir um pouquinho melhor meu retorno. Obrigada, gente. Enquanto o pessoal ajeita, a gente vai aquecendo as turbinas. Amém, gente? Amém mesmo? Diga: o Senhor é quem me supre. Deus é o nosso Pai, irmãos. Ele não é qualquer coisa, Ele não é um conhecido nosso, Ele é o nosso Pai. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado aí: Deus é o seu Pai. Você tem um Pai de verdade, que cuida de você. Cuida, irmão, Ele cuida. Ele não só te gerou, Ele cuida de você. Talvez alguns aqui tenham uma experiência de paternidade onde só foram gerados. Mas esse pai, ele não é um pai qualquer, ele cuida de você. Esqueça e anule todas as referências paternais que você tinha. E considere que ele é um pai que ama e que cuida de você. Talvez você chegou inquieto nessa noite aqui, fique tranquilo. Ele cuida de você. E quando você pensar que não tem saída, quando você pensar que não tem solução, quando você pensar que a resposta não veio, saiba que Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você. Amém? Irmãos, eu tenho meditado sobre algumas coisas nos últimos dias, nas últimas semanas. Nós temos falado com frequência, inclusive o pastor Fábio pregou no domingo passado aqui, sobre um avivamento. Essa é uma nota que está sempre batendo, né, nos nossos corações. O Espírito Santo está sempre apontando para isso. Eu não sei se você percebe, há algo que o reino de Deus está movendo. Existe uma movimentação celestial que está movimentando aqui as coisas na terra também. Eu não sei se você consegue perceber, talvez os mais sensíveis espiritualmente consigam notar isso.
Mas é um fato, há algo acontecendo da parte de Deus aqui na terra. Você consegue perceber isso? E tem sido sempre apontado isso, algumas pessoas até ficam questionando se por que isso é importante. De que maneira um avivamento me afeta? Né? De que maneira uma igreja avivada tem a ver com aquilo que eu vivo, com o que eu preciso, talvez. Muitas vezes nós estamos sendo instigados a viver uma vida onde a gente está buscando não o evangelho puro e simples, mas a gente está buscando os nossos próprios interesses por meio do reino de Deus, por meio da igreja. Parece que as igrejas estão ficando, em alguns lugares, abarrotadas de pessoas, buscando só que seus problemas sejam resolvidos, suas necessidades sejam supridas, suas culpas sejam aliviadas. Mas esse não é o evangelho que realmente aprendemos com Cristo. O evangelho que vem de Cristo, ele fala, ele aponta para uma transformação de vida que não para em nós mesmos, mas uma transformação de vida a um tal ponto, irmãos, que a gente consegue perceber que 12 homens simples, que eram pessoas comuns numa sociedade em sua época, 12 homens que eram trabalhadores como nós somos, alguns mais capacitados, outros nem tanto assim, se tornaram precursores, causadores de um avivamento que até os dias atuais nos afeta. Como é possível 12 homens simples, comuns, talvez alguns de unhas mal cortadas, de barbas mal feitas, alguns de palavras tropeçadas, de falas dificultadas, esses homens simples transformaram uma sociedade ao ponto de a gente conhecer hoje uma coisa chamada cristianismo por causa desses 12 homens que aprenderam de Cristo. Como isso é possível? Como isso pode impactar a vida de pessoas milhares e milhares de anos depois? Eu não sei se você para pensar sobre isso, mas eu meditava sobre essas coisas. E observando o andar da igreja, eu não sou crente de agora, eu me converti muito cedo, não é? Eu me converti aos 11 anos de idade, eu já estou aí há pelo menos 3 décadas, aproximadamente, envolvida nesse ambiente de igreja, comprometida com a igreja. Não é algo que eu estou observando de agora ou de ontem, é algo que eu estou inserida, vivendo há muitos anos. Então, ao longo desse tempo, eu consegui perceber que não é difícil você levar pessoas a se converterem. Pessoas se converterem não é algo dificultoso, não é algo complicado, complexo. Na verdade, pessoas serem levadas à conversão é algo muito simples, porque você prega, elas percebem que tem uma necessidade. Imagine, você pergunta para a pessoa se ela quer ir para o céu ou para o inferno. Você pergunta para a pessoa se ela quer Jesus ou não quer. Quem é que não vai querer Jesus? Quem é que não quer ir para o céu? Não é? É uma coisa muito simples. Basicamente, todo mundo quer isso. Mas a questão não é só a gente levar pessoas a receberem Jesus, a se converterem, a aceitarem a Cristo. A gente precisa conduzir essas pessoas a não somente nascerem de novo. A Bíblia não para numa missão, numa comissão que Jesus nos deixou, onde ele diz que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. Ele diz também que nós precisamos fazer discípulos. Então, meditando sobre tudo isso e olhando sobre a questão de como é possível você pregar e pessoas receberem a Cristo, como é possível você ver igrejas cheias, como é possível você ver igrejas também em rotatividade, como pessoas vêm e vão para a igreja, como pessoas vêm e saem da igreja, não é? Talvez você já teve a experiência de conhecer pelo menos uma pessoa, não importa quanto tempo de crente você tenha, você conhece pelo menos uma pessoa na sua vida que diz que é um ex-crente. Não, eu já fui da igreja, e não é mais. E não é mais por quê, não é? Quando a gente para pensar nisso, às vezes a gente quer colocar de forma radical e até dizer assim, alguém que esteve na igreja e saiu, né, na maioria das vezes saiu por causa de alguma situação, um fato envolvendo uma outra pessoa. E a gente às vezes é radical e até diz assim, olha, se alguém saiu da igreja por causa de uma situação com uma pessoa, nunca esteve lá por causa de Cristo, e sim por causa de pessoas, não é? Às vezes a gente é radical e fala isso. Mas a bem da verdade, irmãos, é que pessoas vêm e vão, pessoas entram e saem, pessoas até se convertem, mas não se tornam discípulos de fato, porque nós, enquanto crentes mais maduros que somos, não importa o tempo de crente que nós tenhamos, nós não somos bons em fazer discípulos. Nós estamos ainda envolvidos demais
buscando as nossas necessidades, os nossos interesses e os alívios das nossas culpas, ao ponto de a gente não se importar o suficiente que alguém se torne um discípulo. A gente pensa, se alguém recebeu Jesus, então pronto, essa pessoa é salva. E a salvação, irmãos, não é tudo. Essa pessoa precisa desenvolver-se na caminhada e na corrida cristã que está proposta para ela, para que ela chegue ao ponto de alcançar a vontade de Cristo, que é transformar outras pessoas também em discípulos. Se a gente não cuida dessas pessoas ao ponto, e entenda, é muito importante que você compreenda nessa noite, todos nós que estamos nesse ambiente, todos nós, cada um de nós, é responsável individualmente e igualmente pela posição de fazer discípulos. Porque é muito fácil que o crente ele pense que essa responsabilidade é de um evangelista, é uma responsabilidade do pastor, é responsabilidade dos líderes. Mas Jesus, irmãos, ele não disse que os pastores deveriam ir fazer discípulos. Ele não disse que alguns dos apóstolos e discípulos na ocasião deveriam fazer discípulos. Ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Sim, ele disse. Ele disse, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê já está condenado. Mas ele também deixou em um outro texto bíblico, dizendo, ide, fazei discípulos de todas as nações. E ele disse isso para todos os discípulos que estavam naquela ocasião ouvindo ele. Então, cada um de nós, não importa se você entrou nessa igreja hoje pela primeira vez, ou se você está aqui há 20 anos, você é responsável por fazer discípulos. Agora, perceba que nós vamos entender já o porquê que eu estou usando esse termo fazer discípulos. Porque, primeiramente, é um termo bíblico, Jesus deixou. É um termo que Cristo utilizou. E não foi só um pedido que ele deixou uma ordenança. Assim como isso que a gente vai fazer hoje, que é a ceia do Senhor, é uma ordenança. Ele disse, comei e bebei em meu nome, até que ele venha, a gente tem que fazer isso. Da mesma maneira, ele deixou um comissionamento, uma ordenança sobre nós irmos e fazermos discípulos. Ele não deixou uma opção para nós, irmãos. E às vezes a gente está vivendo a nossa vida olhando para o nosso próprio umbigo, achando que isso não tem nada a ver com a gente. Porque a gente quer mesmo é que Deus pague as nossas contas, cure as nossas enfermidades, resolva os nossos problemas e alivie as nossas culpas. Mas não é para isso que nós estamos aqui embaixo. Porque se fosse assim, irmãos, era só a gente receber Jesus e a gente ser arrebatado imediatamente após. Porque aí tudo estava resolvido. Mas por que nós nos convertemos, recebemos Jesus, aceitamos uma nova vida e por que a gente ainda fica aqui? Será que a gente fica aqui só para ficar sofrendo as mazelas dessa vida daqui de baixo? Será que a gente fica aqui só para que a gente possa ver que a gente ainda é muito limitado para lidar com os problemas que a vida propõe a nós? Para a gente ficar sofrendo aqui? Não, irmãos. A Bíblia vai nos mostrar que enquanto nós estamos aqui, nós nascemos de novo para reinar em vida. Reinar em vida requer de nós responsabilidade com o reino. E eu meditava sobre isso, pensava sobre todas essas coisas. Inclusive, estava conversando essa semana com alguns irmãos lá em casa. E eu estava dizendo, isso vai virar um tema de mensagem muito em breve. Porque quando o Espírito Santo começa a apontar algumas coisas para mim, que me fazem ficar pensativa muitas vezes, eu já sei. Isso não é só para mim, isso é para mim e é para outros. Então, hoje eu estou incumbida da responsabilidade de trazer essa mensagem para você. Com muito temor, irmãos, mas com muita responsabilidade eu faço isso. Porque eu entendo que não é algo que diz respeito a mim, não é algo que diz respeito à nossa igreja Verbo da Vida, não é algo que diz respeito à igreja Verbo da Vida Teresina, isso é algo que diz respeito ao corpo de Cristo em toda parte do mundo. Então hoje a gente vai falar porque eu queria mesmo encontrar uma resposta. Eu fiquei meditando sobre isso, eu disse, pai, eu entendo, mas então a minha pergunta é, como discipular alguém que permaneça? Porque, afinal de contas, a gente pode pregar para as pessoas e elas se converterem. A gente pode tentar discipular alguém e essa pessoa se perder. A gente até tem pessoas que entram na igreja, ficam um tempo, mas daqui a pouco elas se perdem nos seus pecados, nos seus desejos, e elas começam a ficar fazendo a vontade da própria carne, e de repente elas se perdem. Então, como discipular alguém que realmente permaneça? E essa é a mensagem de hoje, esse é o tema da nossa mensagem hoje. Como discipular alguém que permaneça? Nós precisamos, irmãos, entender que o avivamento, ele só nasce, ele só surge de um coração avivado, de alguém que é fervoroso individualmente, sim. Mas esse avivamento, ele não fica individualmente em uma única pessoa. Ele é transmitido, ele é impactante ao ponto de contagiar outras pessoas. É algo extremamente contaminante.
é algo extremamente contagioso. Um avivamento, um coração avivado, alguém que é fervoroso de espírito, não fica sozinho nesse propósito. Ele impacta outras pessoas diretamente. E a questão é, se nós temos que viver um avivamento, se Deus tem um avivamento direcionado para o nosso lugar, é como se Deus estivesse olhando para Teresina, irmãos, e Ele estivesse dizendo, agora é a vez de vocês. A impressão que nós temos no nosso coração é como se Deus tivesse um holofote, que Ele volta para algum determinado lugar de vez em quando, e agora Ele está voltando esse holofote para a gente aqui em Teresina. Não é para a gente porque nós precisamos aparecer, irmãos. Não é porque nós precisamos ser vistos, ser conhecidos. Não é isso, irmãos. É sobre nós termos um povo aqui que precisa daquilo que Deus está dispensando agora. E a gente precisa parar de ficar olhando só para o nosso umbigo, para o nosso próprio problema, para as nossas contas, para as nossas necessidades, para a nossa vidinha, porque a nossa vidinha, irmão, vai passar. Mas aquilo que Deus faz através de nós não passa. Então a pergunta é, como então fazer discípulos que permaneçam? Como discipular alguém que permaneça? E eu quero, por favor, que você nessa noite anote isso. Se você não gosta de anotar, cria o hábito de anotar. Porque às vezes a gente quer dar desculpa para Deus, dizendo assim, eu não sei como fazer, eu não faço porque eu não tenho ferramentas, eu não sei, ninguém me ensinou. Pronto, pois hoje alguém vai ensinar você. Quantos estão dispostos a aprender? Pronto, se você não quiser aprender, irmão, está tudo bem. Você não vai prestar contas comigo, graças a Deus. Mas um dia todos nós compareceremos diante dele. E a pergunta que ele nos fará é o que nós fizemos com aquilo que ele nos entregou. Porque o que você tem recebido, irmão, não é para você. Pare de ser egoísta. Como discipular alguém que permaneça? Se é para a gente aprender sobre isso, então uma das coisas que a gente vai precisar aprender é com o modelo de Cristo. Porque, irmãos, vamos lá. Vamos olhar para Jesus. Jesus foi o maior pregador de todos os tempos. Foi o maior mestre da humanidade. Ele foi o mais bem-sucedido líder de todas as esferas que possam existir. Ele foi o homem que entrou para a história, que fez a história, dividiu a história com a sua própria vida e com a sua missão cumprida na terra. Jesus é, sem sombra de dúvidas, o maior modelo que qualquer pessoa deveria seguir. Quem concorda com isso? Pronto, então se a gente sabe e concorda sobre isso, então a gente entende que mesmo Jesus sendo esse cara que eu estou dizendo que ele foi, sendo tudo isso que a gente está falando que ele foi, Jesus também foi um pregador que foi desconsiderado por algumas pessoas que o ouviam. Jesus foi alguém que foi traído por alguém com quem ele andou e alguém em quem ele investiu. Jesus foi alguém que quando falou, teve alguém que estava no meio, que simplesmente decidiu desconsiderar e saiu distraído diante do que ele ensinava. Jesus foi alguém que mesmo tendo sido tudo isso, pregou para pessoas que não aceitaram aquilo que ele falou. Existiram pessoas, irmãos, que não aceitaram Jesus e nem o que ele falava. Na ocasião em que ele andava na terra fazendo tudo que ele fez, mostrando todos os sinais, as maravilhas que ele mostrava. Não quiseram. Então isso me mostra, primeiro de tudo, que não é uma questão de nós sermos falhos que vai fazer com que alguém queira ou não queira aquilo que a gente está oferecendo, queira ou não queira aprender o que nós estamos dizendo. O que vai determinar é o coração daquele que escuta. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a pregação todo mundo consegue fazer, a gente consegue falar, porque pregação vai para o ouvido. Então, um ouvido para escutar uma pregação a gente tem em todo lugar. Mas o que vai fazer a diferença para o plano que Deus tem, para a gente fazer discípulos e eles permanecerem, é um coração atento para ser transformado. Não é um ouvido pronto para ouvir. É uma questão de ter um coração pronto a se transformar. Que nessa noite você não seja só um ouvido pronto para ouvir. Que você seja nessa noite um coração pronto a se transformar. Amém, irmãos? Então, a gente olhando para o que Jesus foi, a gente vai ver que uma das maiores dificuldades do discipulado não é a gente levar alguém a tomar uma decisão por Cristo. Como eu disse, essa é a parte fácil, porque as pessoas querem, elas sabem que precisam de Jesus, elas estão dispostas a amar Jesus, elas querem receber Jesus. A questão é ajudar essa pessoa a desenvolver raízes que sejam realmente profundas, ao ponto de ela permanecer e crescer. Todos os que estão aqui nesse ambiente, por algum momento foram discipulados por alguém que fez com que você permanecesse. De alguma maneira, alguém te ajudou na tua jornada ao ponto de você não desistir e você hoje está aqui.
Pode ter sido alguém perto ou alguém longe, mas alguém fez alguma coisa em algum lugar para alcançar a tua vida de alguma forma. E a questão é que Jesus trata desse assunto especificamente na parábola do semeador. Ele vai falar que existem 4 tipos de solos, não é? Ele fala naquela ocasião que existe uma boa terra que recebe a semente. E que nós precisamos ter o coração assim, como essa boa terra, que acolhe a semente ao ponto de compreender a palavra e frutificar. Qual é o problema? A igreja está cheia de pessoas, não a nossa, só as outras no mundo. A igreja está cheia de pessoas que ouvem a palavra, mas não praticam, não acolhem, não compreendem e não frutificam. A prova máxima disso é que se a gente chegar no dia seguinte à pregação, muitas pessoas não sabem o que foi pregado. Quando muito, elas talvez lembrem do tema da mensagem. Algumas vezes elas lembram quem foi a pessoa que pregou. Mas passada uma semana, a gente já não lembra mais da escala da semana anterior. Por que isso ocorre? Porque a gente não está atento ao ponto de ter um coração para ser transformado. A gente está botando um ouvido para ouvir. E a igreja não transforma, não estabelece avivamento, a igreja não constrói discípulos, a igreja não traz transformação numa sociedade ao ponto de todas as esferas serem tocadas, enquanto a gente não tem uma vida pronta a ser transformada para transformar. Não se faz avivamento só com ouvidos. Então, quando a gente olha para o que Jesus disse, a gente vê que ele diz assim, olha, mas o que foi semeado em Mateus capítulo 13, no verso 23, ele diz, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e esse frutifica. O objetivo do discipulado, irmãos, não pode ser apenas a gente produzir decisões dessas pessoas que vão receber Jesus. O objetivo da gente deve ser formar pessoas que permaneçam, amadureçam e cheguem a dar frutos. Quantos lembram do que diz em João, se eu não me engano é no capítulo 15, que ele diz, eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não adianta, irmão, a gente ter desencargo de consciência achando que pregou a palavra para alguém de uma forma michuruca, em algum lugar da nossa vida, e ainda por cima com aquele discurso pífio, de dizer assim, pregue com a sua vida, se possível com palavras, se necessário com palavras. Não, irmão, tem que pregar com a palavra, tem que abrir a boca, tem que dar testemunho e tem que viver o modelo. É porque eu não encontro assim uma ocasião, crie a ocasião, você é responsável por dar fruto diante daquele que um dia pagou um preço por você. Não é uma questão de prestar contas comigo, irmão. Você não vai prestar contas comigo. Não fui eu quem te comprei. Não fui eu que te designei. Não fui eu quem disse para você ir dar fruto. Foi Ele quem disse, vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Ele foi quem mandou. A igreja não se enche por causa de pastores bons. A igreja não se enche por causa de boas pregações. Se fosse assim, sinceramente, esse seria o templo mais lotado de Teresina, porque os púlpitos dessa igreja são ocupados por ministros excelentes. Não é uma questão de ter uma boa palavra, não é uma questão de ter um bom pregador, é uma questão de ter um povo responsável o suficiente para entender que não acaba em si mesmo. Jesus deixou um modelo claro e ele mostrou que existia uma forma de como fazer isso. A primeira forma que Jesus demonstra é que nós precisamos construir um relacionamento antes de querer transmitir um conteúdo. Se você quer anotar, comece a anotar. Principalmente você que é líder ou pastor. Não sei por que vocês ainda estão olhando para mim. Construa um relacionamento antes de transmitir conteúdo. Estamos muito preocupados, muito interessados em transmitir um bom conteúdo, em mostrar que sabemos a palavra, que conhecemos a visão, que fizemos o rema, que fizemos escola de ministros. Ei, não é importante o conteúdo até que você mostre o quanto a pessoa se importa ou quanto ela é importante para você. É preciso que a gente entenda que Jesus não chamou os discípulos para uma sala de aula.
Jesus não chamou os discípulos para sentarem numa cadeira e dizer, ei, agora é a hora de vocês aprenderem, anotem aí. Não foi isso que Jesus fez, irmãos. Jesus chamou eles para uma vida. Jesus chamou eles para sentarem e comerem com Ele. Chamou eles para andarem no meio do povo com eles. Chamou eles para irem até as casas daqueles que precisavam de alguma coisa para ser resolvida. Ele saiu levando eles para viverem a vida como a vida é. E mostrando que era possível viver com o poder de Deus aqui na terra. Quem anda contigo? Onde é que você anda? O que é que você faz? Quando nós viemos para Teresina, há 10 anos atrás, nós viemos e em seguida outros jovens começaram a querer vir também. Dizendo, Deus falou comigo. Alguns deles são os ministros dessa casa hoje, pastores aqui, líderes envolvidos diretamente, comprometidos com o crescimento da obra aqui em Teresina. Irmãos, você quer saber como esses meninos, algumas pessoas ficavam perguntando, como vocês fizeram para que esses meninos tivessem um coração tão conectado assim, ao ponto de quererem vir para um outro estado, largar família, trabalho, tudo que tinham e seguir vocês? Sabe o que eles viram, irmãos? Eles viram pessoas que viviam para Cristo no supermercado, na mesa do restaurante, andando pela beira da praia, caminhando no meio do problema, vivendo, fazendo as coisas dentro da igreja ou fora dela. Eles viram pessoas que serviam a Cristo. Só isso. Mas mais do que isso, eles viram pessoas que se importavam com eles. Eles viram pessoas que construíram relacionamentos com eles ao ponto de deixá-los dependentes de Cristo e não de si mesmos. Não era mais uma questão de a gente precisar tê-los ou eles precisarem de nós por perto, irmão. Não era porque eles precisavam da gente, eles precisavam viver aquilo que Deus já tinha confiado a eles através da gente. Então é preciso que a gente entenda. Primeiro Jesus chamou os discípulos para estarem com Ele. A Bíblia diz em Marcos, no capítulo 3, eu quero que você abra lá. Marcos 3, verso 13 e 14. Marcos 3, verso 13 e 14. Você está aprendendo alguma coisa? Marcos 3, 13 e 14. Diga, o crescimento no reino de Deus depende de mim. Marcos 3, 13 e 14 diz, depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Diga, ele quis. Ele quis, irmãos, e ele chamou. O que isso fala? Jesus chamou pessoas para estarem perto. Ei, não existe essa história de você querer todo mundo longe e achar que não tem nada a ver com isso, que você não tem nada a ver com essa responsabilidade. Você precisa ter alguém perto de você suficiente para ser influenciado pelo que Deus te confiou. Irmão, eu não gosto de estar perto de todo mundo. Porque nem todo mundo tem condições de suportar aquilo que eu carrego. E nem todo mundo tem suficiente condição de suportar aquilo que é necessário de responsabilidade para eu estar perto. Entenda, tem pessoas que têm um estilo de vida que não é coerente com o que eu carrego. Tem pessoas que têm uma responsabilidade ou uma maturidade diferente, que elas não suportam certas coisas. E eu vou te dizer, irmão, quanto mais perto do sol a gente está, mais a gente se queima. Então isso significa que quanto mais a gente tem responsabilidade, nem todo mundo vai conseguir estar perto, porque pode se queimar. Nem todo mundo tem condições, mas tem sempre alguém que tem condições de estar perto. Ainda que nós não possamos estar perto de todo mundo e nem queiramos estar perto de todo mundo, tem alguém por perto o suficiente para que a gente consiga influenciar essa pessoa. Ou então a gente está sendo influenciado por ela. Porque relacionamento é isso, querido. É necessário relacionamento. É preciso que tenha relacionamento. O reino de Deus se constrói com bases em relacionamento. Deus não nos criou para o isolamento. Cuidado com crentes que dizem assim, eu não gosto de gente. Se for ministro do evangelho, se disser que tem chamado, piorou. Porque como é que crente não gosta de gente? Gente é a razão porque Cristo veio à terra. Crente que não gosta de gente não deveria nem dizer que é crente. Porque se não ama o irmão que vê, como diz que ama ao Deus que não vê? A Bíblia diz, ele designou para que eles estivessem com ele, diz, ele mesmo quis. E então eles vieram para junto dele. É preciso primeiro que a gente queira, tem que ter um desejo no nosso coração de trazer pessoas para perto, para torná-las discípulos daquele de quem também nós somos.
A Bíblia diz, então, no verso 14, ele designou 12, não precisa ser uma multidão. Nós não vamos ter condições, irmãos, de influenciar a cidade inteira, mas nós temos condições de influenciar 12 que estão perto de nós. E ele diz, então designou 12 para estarem com ele. E para o quê? Para quê? Para ficar comendo, para ficar passeando, para ficar conversando bobagem, para falar do jogo do futebol de ontem? Não, para os enviar e... Os enviar o quê, gente? A pregar. Havia um propósito, irmão. Jesus não estava aqui para fazer amigos apenas. Jesus estava aqui para cumprir uma missão. Ei, você tem uma missão a cumprir. Agora, irmão, no meio da missão a gente faz muitos amigos. Deus é bom o suficiente para nos permitir ter amigos, ter relacionamentos, ser fortalecido no meio deles, orar, mas também receber oração, impor as mãos, mas às vezes receber a imposição, curar, mas também ser curado, compartilhar, mas também receber do outro aquilo que é compartilhado. Essa troca, ela é maravilhosa, mas ela não é o objetivo da missão. Jesus sabia, eu preciso enviá-los a pregar. Jesus tinha claro o seu propósito, mas antes de ele enviá-los a pregar, Jesus investiu tempo com eles, caminhou com eles, comeu com eles, viajou com eles, conviveu com eles. A gente se acaba de dizer para os líderes, gente, invista em comunhão, senta à mesa com as pessoas para comer, marca comunhão, marca alguma situação onde você vai ter relacionamento com os seus liderados. Para que é? Para ficar gastando dinheiro em pizzaria? Porque tem crente que pensa que é isso. Porque só quer ficar gastando para comer, quer ficar gastando não sei o quê. Irmão, não é sobre isso não, é sobre você construir relacionamento ao ponto de fazer discípulos. Você é líder de departamento e de repente os seus liderados não gostam de cumprir suas escalas? Não querem te ajudar quando você está no sufoco? Fica você sozinho, tudo é você quem faz, se não for você, é você e mais uma pessoa no máximo, porque o resto não vem, é porque você não está demonstrando o quanto se importa com eles, ao ponto de eles se importarem com o propósito que você precisa cumprir. Isso vale para tudo na vida, irmão. Vale para você lá no seu trabalho, vale para você na sua casa, na vizinhança. Ninguém está nem aí para o que você precisa cumprir, até que você mostre o quanto você se importa com essas pessoas. Jesus não deixou a sogra de Pedro doente. Quando a sogra de Pedro adoeceu, Jesus foi lá, parou o que estava fazendo e foi se importar com a situação dela. A filha de Jairo, alguém que tinha ouvido falar sobre Jesus, não foi alguém esquecida. Ele foi lá. Para quem ele não podia ir, ele mandava um comando de voz, como fez com o servo do centurião. Jesus se importava, e porque ele se importava, as pessoas estavam prontas a cumprir a missão. As pessoas, elas raramente permanecem por causa de uma aula, por causa do conteúdo, por causa de uma mensagem. As pessoas podem permanecer quando elas veem o quanto você as ama. Tem pessoas que estão conosco até hoje, irmãos, porque veem o quanto a gente os ama. Vê nossas falhas, vê nossos defeitos, vê alguns dos nossos erros, vê a nossa humanidade. Porque a gente é humano, a gente sangra, mas elas não saem de perto, porque elas sabem o quanto a gente investe e o quanto a gente ama. As perguntas que a gente precisa fazer, entender que as pessoas, elas permanecem quando elas se sentem amadas, elas permanecem quando elas se sentem vistas e elas permanecem quando se sentem cuidadas. E a gente precisa fazer algumas perguntas importantes para essas pessoas. Como você está? Perguntas como, no que eu posso orar por você? Perguntas como, o que Deus tem falado ao teu coração? Qual é a tua necessidade que eu possa orar também? Que eu possa te ajudar de alguma maneira? Irmão, isso todos nós que estamos dentro dessa sala podemos fazer. Nós não temos, irmãos, como alcançar todas as pessoas. Para você ter noção, a gente não consegue dar conta das mensagens no WhatsApp. Eu e o meu marido não damos conta dos nossos próprios WhatsApp. Não damos. Tem gente que a gente não consegue responder. Tem mensagem que a gente consegue ver e vai responder e acaba não conseguindo, porque alguém já ligou ou alguma outra coisa surgiu, uma outra necessidade, porque a gente tem uma vida acontecendo ao nosso redor. Mas sabe, são pessoas que a gente às vezes não consegue dar respostas, ou a gente não consegue fazer perguntas, mas você consegue, irmão. E eu vou te dizer, ovelha é quem gera ovelha.
Ovelha é quem fica ali nos primeiros momentos da ovelha. A ovelha gera a ovelha e ela cuida da ovelha. O pastor, ele cuida do aprisco. Se a ovelha tiver consciência de que ela gera e de que ela cuida, a gente vai ter com certeza um aprisco cada vez maior. Quantos estão entendendo? O modelo de Jesus foi convivência primeiro, responsabilidade depois. Nunca inverta a ordem. Nunca dê primeiro responsabilidades para depois conviver. Por isso muitas pessoas saem da igreja. Por isso muitas pessoas saem debaixo da sua liderança. Por isso muitas pessoas não querem estar perto de você no trabalho. Porque você só dá responsabilidade. Você não demonstra que se importa. Como a gente vai ter um avivamento se a gente não ama nem o povo com quem a gente trabalha? Se a gente não ama nem os vizinhos com quem a gente convive? A gente não consegue amar, às vezes, irmãos, as pessoas da nossa própria casa. Que tipo de crente nós somos? Essa é uma mensagem de muito silêncio, eu entendo. Mas muito obrigado por aqueles que estão dando aleluia e amém. A gente precisa ficar refletindo sobre essas coisas, irmãos. A gente vai partilhar do corpo, vai partilhar do sangue, dizer que a gente é parte um dos outros. E a gente vai fazer isso só para nós. A gente não vai se importar que outras pessoas não estejam participando disso. Porque a gente está preocupado com a conta que tem para pagar amanhã. Porque a gente está preocupado com o problema que teve em casa. Porque a gente quer que Deus resolva tudo para a gente, mas a gente não está nem aí para resolver o problema de Deus. Deus tem um problema, irmão, e Ele deixou a gente aqui para resolver. Qual é o problema? O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem é que vai resolver esse problema? Se eu dissesse, Deus vai resolver teu problema, todo mundo já tinha levantado a mão. Mas porque a gente pergunta, quem vai resolver esse problema? Eu vejo uma mão levantada, duas. Esse é o retrato da igreja de Cristo. Um soco na boca do nosso estômago. Uma vergonha, um tapa na nossa cara. E a gente ainda acha que pode cantar e dizer, eis-me aqui. É para dar nó na garganta. Segunda coisa, ensine os fundamentos da fé desde cedo. Muitas pessoas abandonam a caminhada delas, a corrida cristã, porque elas nunca conseguiram criar bases sólidas, raízes profundas. Quem ajuda a criar as raízes somos nós. É aquela mensagem que a gente manda no dia seguinte para alguém que se converteu. É uma mensagem, uma ligação que a gente faz para alguém que a gente chamou para vir para a igreja e veio ou que não veio, mas a gente mostra que a gente continua se importando, que a gente não quer só que ela venha para a igreja. Jesus, ele passou anos, irmãos, ensinando os fundamentos do reino aos discípulos. 3 anos, pelo menos, plantando naqueles homens uma visão. Plantando naqueles homens, a Bíblia diz claramente em Mateus 28, verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ele não estava apenas ensinando as coisas, ele estava ensinando a guardar as coisas. Irmãos, é impressionante, a gente treina pessoas, a gente investe em pessoas, a gente ensina pessoas, a gente lidera pessoas. Mas é incrível como as pessoas ainda fazem as coisas do jeito errado. Por que as pessoas fazem as coisas do jeito errado? Será que não é porque a gente ensina o que é certo? É porque a gente não pode só ensinar a elas o que fazer. A gente precisa ensinar a elas guardar o que fazer. É deixar plantar no coração. É fazer com que essas pessoas entendam que não é só uma questão assim, eu preciso orar. Como orar? Irmãos, um dia eu tive vontade de chorar. Eu dando aula no Rema, uma aluna que já estava há um tempo, inclusive, na igreja. Ela me procurou e ela disse, Samis, eu preciso de ajuda. Eu disse, qual ajuda você precisa? Aí ela disse, eu preciso, porque eu vejo se falando em devocional, eu vejo as pessoas falando sobre ler a Bíblia e estudar a palavra, eu vejo as pessoas falando sobre orar e meditar, mas eu acordo todo dia de manhã e eu faço a minha oração, mas eu não sei como fazer o meu devocional.
Por onde eu começo? Onde é que eu leio a Bíblia? Irmãos, coisas simples, básicas, que todo crente deveria saber. Que alguém perto podia ajudar. Eu tive tanta compaixão. Eu disse, irmã, não se preocupe, você vai aprender como fazer. Você quer anotar? Ela quer. Eu disse, anote aí. Pronto. Faça assim. Primeiro você vai orar, depois você vai pegar a sua Bíblia e você vai começar a ler o Evangelho de João. Você vai começar por ele, depois você volta para os Evangelhos e vai ler Mateus, Marcos, Lucas. Aí depois você vai ler as cartas de Paulo. E todas as vezes que você terminar de ler, não precisa você ler muito, lê um capítulo por dia. Você consegue? Ela consigo, às vezes eu leio até mais. Depois leia todo dia um capítulo, pelo menos. E no fim você ora ao Senhor e pergunta, Espírito Santo, de que maneira isso pode transformar a minha vida? De que maneira isso fala comigo? De que forma eu posso aplicar isso? E passa o dia pensando sobre aquilo, pensando sobre de que forma aquilo que você leu pode ser tocado ou pode ser transformador o suficiente para pegar a sua vida de alguma forma. Básico, irmãos. Tão pouco, irmãos. Ensina a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quais são as coisas que Jesus ordenou? Quais são as coisas que Jesus ensinou? Jesus deixou o princípio de salvação. Jesus falou sobre uma nova vida nele mesmo. Ou seja, a gente fala sobre a nova vida em Cristo. A gente precisa falar sobre justiça pela fé. A gente precisa falar sobre oração. A gente precisa ensinar essas pessoas sobre a palavra e a importância da integridade da palavra. A gente precisa ensinar sobre o Espírito Santo e um relacionamento com ele, que é uma pessoa, não é uma coisa, não é uma força, não é uma energia. A gente precisa ensinar sobre a importância da igreja local, sobre o grande mistério que é estar conectado a uma igreja ao ponto de crescer nela. A gente precisa falar sobre servir nessa igreja. A gente precisa falar sobre santidade. A gente precisa ensinar para as pessoas sobre propósito, que é o que fazer, quando fazer, como fazer. Coisas assim, irmãos. Mas a gente às vezes pega uns crentes do Verbo da Vida, com 15 anos de Verbo da Vida, que não sabe nem o que é justiça. Que quando a gente prega sobre santidade, fica olhando para a gente com cara de que está de frente para uma porteira nova. Mas sabe chamar a existência as coisas que não são como se já fossem. Sabe chamar um carro pela fé. Sabe chamar uma casa. Sabe chamar dinheiro. Por quê? Porque pensa só em si. Diga assim, faça assim com sua mãozinha, ó. Devagar, faça assim. Uma vergonha. Primeiro de Pedro, capítulo 2, verso 2 diz, como crianças recém-nascidas, desejem o puro leite espiritual. Quantas crianças recém-nascidas, irmãos, estão padecendo famintas do que a gente tem de sobra? E crente do Verbo da Vida se importando em gastar tempo em TikTok. Gravando dancinha. Gravando live besta, sem futuro. Nossos adolescentes pregando o evangelho nas redes sociais. Irmão, eu vou dizer uma coisa muito séria para você. Posso dizer? Tem certeza? O evangelho está a um passo de uma geração de ser extinto. O evangelho está ao passo de uma única geração de ser extinto. O que isso significa, Samere? Significa, irmãos, que nós temos uma responsabilidade gigantesca de gerar uma outra nova geração de nós, para que amanhã os nossos filhos não fiquem carentes de onde congregar. A gente precisa olhar com carinho para as nossas crianças, para os nossos jovens. Se a gente quer mudar a estatística de Teresina sendo a capital menos evangelizada do Brasil,
Essa alteração de estatística, ela é carente, ela necessita de que nós investamos seriamente em jovens e em crianças, porque eles é que determinarão a mudança da estatística na próxima vez que fizer um censo. Se nossas crianças não conhecem o Evangelho, se os nossos jovens não são firmados o suficiente, quem serão os pastores depois que nós partirmos? Nenhum de nós aqui nasceu para passar a vida toda aqui embaixo. Um dia, irmãos, nós vamos partir. Todos nós, ou juntos com o Senhor nos ares seremos arrebatados, ou partiremos antes. E está tudo certo, porque a gente vai se encontrar com Ele na glória de todo jeito. A questão, irmão, é que quando a gente passar dessa terra, quem é que vai ficar com a bandeira que a gente carrega? Olha aqui para a face dos ministros que sentam na primeira fileira. A idade deles é todas muito próximas. As idades deles são todas muito próximas à nossa própria. Eles são de uma geração equivalente à nossa. Talvez a exceção sejam aqui, Mônica e Gabriel, que são mais novos. Gabriel ali da Manu também, que é um pouco mais novo. Mas a gente tem aqui, em média, a mesma idade, os 40. Bem pertinho dos 40 ou um pouquinho depois dos 40. Nós vamos passar, irmãos. Sabe quem são os pastores da próxima geração? Os ministros da próxima geração? Aqueles que nós estamos influenciando. Crianças, adolescentes, jovens, ou mesmo aqueles que nós estamos ganhando como filhos espirituais. Você tem filhos? Quem tem filho que levanta a mão bem alto? Nossa, quantas pessoas. Você já parou para pensar? Onde seus filhos vão congregar se todos nós deixarmos o evangelho de lado? Quem serão os pastores da próxima geração? Será que estamos investindo o suficiente para que eles sejam? Meu filho hoje estava fazendo uma coisa, a gente se arrumando para vir para a igreja, e ele fazendo assim, diga aleluia. E ele fazia de novo, diga aleluia. Aí a gente, aleluia. Aí ele, diga aleluia. E a gente, aleluia. Aleluia, pastor Theo. E agora, o que mais? Ele levanta as mãos em adoração ao Senhor quando vê a gente adorando. Ele ora quando vê a gente orando. Ele ora sozinho pela refeição dele. Ele ora de manhã todos os dias comigo e com o pai dele. Ele conhece as histórias da Bíblia, ele conhece personagens bíblicos. Às vezes a gente fica pensando o que ele vai ser quando ele crescer. Eu não me importo com o que ele vai ganhar, irmãos. Eu me importo que ele carregue o legado. Que o pai dele e eu carregamos também. Ele fala muito bem para a idade dele. Ele é um excelente comunicador. Ele é sábio, ele é inteligente. Ele é obediente. Ele é tudo que nós geramos ele em oração. E o nosso esforço, irmãos, é para fazê-lo andar nessa mesma verdade. Mas eu não quero chorar só para que ele seja essa pessoa. O sentimento que nós temos por ele e a alegria que nós temos em vê-lo fazer essas coisas é a mesma de quando nós vemos pessoas que a gente treinou e levantou para pregar aqui, pregando como a gente prega. Vivendo no que a gente vive, andando no que a gente anda, ganhando outras pessoas, resolvendo problemas com aquilo que já recebeu, ajudando outros. Isso é fazer discípulos. O modelo de Jesus foi ensinar repetidamente, incansavelmente. Quantas vezes a criança faz o contrário do que a gente diz? A gente não pega a criança e diz assim, fica aí agora no lixo. Menino trabalhoso, falei já 50 vezes, se vira agora. Não vou mais cuidar de você não, você dá muito trabalho. Quem já fez isso com seu filho? Quando ele suja a fralda, a gente pega o menino e joga dentro do cesto de lixo?
a gente tira a fralda, bota todo o nojo que a gente tem de lado. Porque a gente não tem nojo, porque é o nosso filho. A gente limpa, a gente cuida, deixa cheirosinho e diz, vai lá, filho, de novo. Por que a gente quer fazer diferente quando são os nossos filhos espirituais? Por que a gente não tem essa mesma paciência com as pessoas que Deus confiou a nós? Para que nós preguemos e também façamos discípulos. Irmão, pregar é rápido demais. Eu estou aqui, já foi o tempo. A pregação é a parte fácil do evangelho. De fato, a gente costuma dizer que o púlpito não é nem 10% de um chamado ministerial. A parte difícil é o discipulado, porque requer tempo, requer vida, requer recursos, requer desgastes, requer ensinos e mais ensinos, até que aquilo produza algum fruto. É uma semeadura trabalhosa semear pessoas. É difícil porque a gente está precisando ensiná-las a depender de Deus. Esse é um terceiro passo que eu preciso falar para você. Nós precisamos ensinar as pessoas a dependerem de Deus e não de nós. Jesus nunca quis criar os discípulos que ficassem dependentes dele fisicamente. Ele dizia, eu vou para junto do Pai, para onde eu vou vocês não podem ir. Agora fiquem tranquilos, eu vou orar ao Pai e Ele vai trazer para vocês, eu vou rogar ao Pai, Ele vai mandar para vocês um outro Consolador. Ele estava dizendo, vocês dependem do Espírito Santo e não de mim. Cuidado com pessoas que dizem que estão discipulando ou que querem discipular, mas tudo querem apontar para si. Fale comigo, ore comigo, pergunte a mim, me consulte, eu sou o seu guia. Não, irmãos. Não é esse o modelo de Jesus. O modelo de Jesus é, vá orar e o Espírito Santo vai falar com você. Já orou? Pois ele vai falar com você se você orar. Discipulado é assim. Não é você trazer dependência, você vai ensinar na palavra, você vai ensinar o relacionamento com o Espírito Santo, mas você não deixa a pessoa dependente de você. Ele diz assim em João 16:7, ele diz, convém que eu vá, é preciso que eu esteja, mas é preciso também que eu vá. Tem uma hora que a gente vai deixar ir. É aquela hora que você não pode mais segurar o menino, porque ele cresceu e não tem sentido ele ficar ainda na barra da sua saia. É preciso que a gente não só queira ensinar a guardar aquilo que nós aprendemos. É preciso também a gente ter aquele momento em que a gente deixa ir, em que a gente envia, que a gente impulsiona, que a gente bota para correr, diz, vai, agora é a sua vez. É arriscado demais. A gente treina ministros, a gente levanta ministro, licencia. A gente fica vendo como é arriscado. Todos eles é um investimento, é 50-50, 50-50, pode dar certo, pode dar errado. Mas a gente não pode deixar de acreditar e dizer vá porque alguém deu errado. Tem crente que deixou de acreditar nas pessoas porque alguém fez algo de muito errado. Porque alguém decepcionou, feriu profundamente, traiu. Irmãos, isso não muda o que você e eu carregamos. A pessoa do Espírito Santo nunca erra, nunca fere, nunca trai. É difícil não criar essa casca, porque a gente é gente. Mas, irmão, se a gente depender do Senhor e a gente ensinar essas pessoas a dependerem dele também, tudo vai fluir como tem que ser no reino de Deus. Ele dizia, mas o Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas. Tem uma parte que Jesus ensina. Irmãos, é tão incrível que a gente olha para a Bíblia. Incrível que eu digo no sentido de maravilhoso, não é no sentido de a gente não conseguir acreditar, não. É tão interessante, tão fantástico, que a gente olha para a Bíblia e a gente vê Jesus dizendo assim para os discípulos, o que fazer, o que comer, o que levar. Ele vai dar a missão lá para os 70, ele diz assim, o que vocês vão levar, não levem bolsa, quando entrarem vocês façam assim, quando saírem vocês façam desse jeito, quando vocês virem alguém, fale assim, se encontrarem alguém desse outro jeito, falem desse outro jeito. Jesus dá todas as instruções, como se fosse um manual para todos eles. Ele está lá, ele está fisicamente presente, mas ele diz, vão lá vocês, enquanto eu estou aqui, vocês vão. Quando a gente às vezes diz aqui para os nossos pastores auxiliares, tem uma pessoa que está precisando de uma visita, quem pode ir? Tem alguém precisando de uma situação assim, vai lá, ajuda. Tem alguém precisando de um aconselhamento. A gente treinando eles, dizendo, vá lá. Eu estou dizendo a você como faz. Chega lá, faça assim. E eles vão lá e eles fazem. Aí eles voltam confiantes. Deu certo, funcionou, foi uma bênção, que maravilha. Vão ficar fazendo outras vezes até que eles fiquem extremamente fortes naquilo.
Jesus estava fazendo isso, mas chegou uma hora que ele disse assim, olha, eu vou e o Consolador é quem vai ficar, mas agora eu não vou mais estar aqui para ensinar vocês não, mas ele vai estar para ensinar. Jesus estava dizendo em outras palavras, irmãos, que o Espírito Santo para nós que somos crentes é a mesma coisa de a gente ter uma pessoa fisicamente dizendo até o que a gente deve comer e o que não comer. O que a gente deve levar ou não levar, leva o bolso ou não leva, não sei, o Espírito Santo pode dizer. Tudo que diz respeito à vida, ele pode nos ensinar. Então, o discípulo, ele precisa aprender ao quê? Ele precisa aprender a ler a Bíblia sozinho. Ele não pode depender da gente para ler a Bíblia toda vez. A gente vai ensinar a ler a Bíblia. A gente vai ler a Bíblia com ele. Jesus, ele não foi um modelo que só disse como as coisas eram necessárias serem feitas. Se você olhar, Jesus, ele mostrou como comia, ele mostrou como multiplicava, ele mostrou como tratava o povo, como tratava a multidão, como tratava aqueles que eram seus inimigos, os fariseus, os saduceus, ele tinha uma resposta para eles. Ele mostrava para os discípulos tudo isso, como fazer. Ele mostrou como era que era a vida dele de oração. Ele não ensinou só que eles tinham que orar, ele mostrava que ele também orava. Ele não mostrava para eles só como eles fazerem, ele fazia para eles verem. Como as pessoas vão aprender, irmãos? Vendo a gente fazer. Vendo até mesmo, às vezes, a gente errar. Vendo, às vezes, a gente falhar. Vendo, às vezes, a gente ser traído. Vendo, às vezes, a gente ser rejeitado. Os discípulos viram tudo isso em Jesus. Isso fez com que, quando chegou a vez deles, Jesus já tinha ido ao céu, já tinha sido assunto. Mas, ainda assim, os discípulos tinham uma ousadia. Eles diziam, olha, tudo bem. Se eles não aceitarem a gente, está tudo certo. A gente vai continuar pregando com ousadia. A perseguição não intimidou eles. Ver outros discípulos sendo mortos não intimidou. Por quê? Porque eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Eles viram o próprio Cristo fazer. Eles viram Cristo morrer. O que era morrer para eles? Como Paulo disse, lucro. No pensamento deles, irmãos, era assim, ó, viver é Cristo. Ou seja, viver é a missão, viver é a palavra, viver é o que Cristo também fez. E se eu morrer? Se eu morrer é lucro, porque eu vou estar onde ele está. Esse era o sentimento. Mas a gente precisa ensinar isso para as pessoas. Ler a Bíblia sozinho, orar sozinho. Precisa ouvir o Espírito Santo, ouvir Deus. Aprender como ser guiado pelo Espírito Santo. A gente precisa ensinar essa pessoa a buscar respostas nas Escrituras, não só na gente. Quando a gente vai aconselhar pessoas, irmãos, a gente não fica falando um monte de coisa sobre nós mesmos, não. Quando a gente vai aconselhar, a gente fala para as pessoas o que a Bíblia diz. E eu vou dizer para você, o nosso aconselhamento é em alto nível. Porque a gente não vai aqui ficar inventando palavras onde não tem, não. A gente pega aquilo que a Bíblia diz e diz para a pessoa que aquilo se encaixa na vida dela. Então, da mesma maneira que a gente faz, a gente está ensinando ela a buscar a solução nas Escrituras. Porque uma hora, irmão, a gente não vai estar lá, mas a palavra vai estar. Uma hora nós não estaremos lá, mas o Espírito Santo estará. Era isso que Jesus estava ensinando. Olha, eu vou para junto do Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos, não. O Espírito Santo vai ser enviado para vocês. Agora já veio. Quantos estão aqui? Outra coisa importantíssima. Integre essa pessoa à vida da igreja. Insira essa pessoa na vida da igreja. Insira no contexto da igreja. Mostre para essa pessoa aquilo que Jesus também fez. Ele formou uma comunidade de discípulos e ele fez com que eles aprendessem a viver juntos, a servir juntos e a crescer juntos. Se você observar, Mateus era cobrador de impostos. Diante do cenário daquela sociedade, Mateus era para ser alguém odiado pelos outros discípulos, porque ele era a pessoa que cobrava injustamente, de maneira abusiva, os impostos aos discípulos. Ele era como aqueles que ficaram apertando os discípulos e disseram assim, sim, e aí, vocês não vão pagar o imposto, não? Você e o seu mestre não pagam o imposto, não? Aí Jesus vai e diz assim, olha, vá lá, pesca o peixe, vai estar na boca dele uma moeda, paga o teu e o meu. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando Jesus está mostrando ali, ele está fazendo ali com alguém que está cobrando o que também Mateus fazia. Agora imagine, é uma pessoa odiada no contexto dele, e agora eles tinham que sentar na mesa juntos, comer juntos, caminhar juntos, conviver juntos. Só o mestre faz isso. O mestre faz com que aquilo que é impossível possa acontecer. Pessoas que nunca conviveriam juntas, ele junta para um propósito, fim, para um objetivo, para algo que é proveitoso. Jesus, ele pega ali e ele faz com que aqueles homens aprendam esse padrão. Por isso que na igreja primitiva a gente vai ver o quê? A Bíblia falando em Atos, que eles perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Por que que a Bíblia usa a palavra perseveravam? O que é perseverar?
permanecer, perseguir continuamente, manter-se naquele mesmo padrão. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Sentar juntos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, nos ensinos, nos fundamentos que Jesus havia ensinado. Aí a gente quer ter sucesso de um jeito diferente. Não tem, gente. O sucesso para a igreja de Cristo é esse aqui. Quem cria vínculo só com o líder corre mais risco de se afastar. Mas se a gente criar vínculo uns com os outros, a gente permanece juntos, mesmo que alguém mude de posição. Um dia, pastor Judivan e Rossana estavam aqui. Foram fundamentais para a igreja começar. Eles vieram, deram a vida, deram tudo que tinham e até o que não tinham para que a igreja pudesse crescer. A igreja cresce. Uma hora Deus fala com eles, vão para outro lugar. Aí Deus fala com outro casal e diz, venham para cá. A gente vem para cá, eles vão, mas pessoas permanecem. Por quê? Porque elas não estão ligadas ao líder, elas estão ligadas a Cristo. Quem não persevera nesse momento de transição, de mudança, é porque está conectado só a pessoas. Nós não podemos nos conectar só ao líder. Ah, eu amo o meu pastor, eu amo a vida do meu pastor, eu amo o jeito do meu pastor. E o seu pastor? Se ele não estiver mais aqui, você vai amar quem? Só gosto da pregação do pastor William. Só gosto da pregação da Gabi. Não, eu só gosto quando é a Samis. Irmão, a gente precisa se conectar uns com os outros, não é só um com um, não. Passa. Daqui a pouco a Gabi vai entrar de resguardo, em nome de Jesus, amém. E aí, você vai ficar sentindo falta da pregação dela e não vai mais congregar por causa disso. Vai esperar ela passar o resguardo para vir. Seu pastor viajar para ensinar uma matéria, não, só volta a congregar quando o pastor voltar do rema. Irmãos, isso não é bíblico. Jesus não ensinou isso. Ele ensinou a nós nos conectarmos uns com os outros. Então, a gente precisa ensinar as pessoas a criarem vínculo. Não isole essa pessoa só com você mesmo. Traz a pessoa se converteu, ficou na igreja, você está cuidando dela. Ó, aqui é meu discípulo. Não é seu discípulo não, querida. Ele é discípulo de Jesus. Essa coisa de meu discípulo é perigosa. Porque a gente está tomando posse de alguém que não é nosso. Nós não compramos essa pessoa. Até nós que pastoreamos, nós pastoreamos as ovelhas do Supremo Pastor. Nós somos auxiliares daquele que um dia vai se manifestar. Essa coisa de domínio, de possessão é muito perigosa. Amizades que a pessoa, não, nós somos amigos, vamos para a igreja juntos. Quem está na igreja só por causa do amigo, no dia que o amigo sair, vai sair também. Até a criança concordou. A igreja primitiva seguiu esse padrão. Então, você precisa ajudar pessoas a desenvolverem amizades cristãs. Como? Eu promovo situações onde essas pessoas vão estar junto comigo e com irmãos. Com outras pessoas, gerando outros vínculos. O VC é parte fundamental desse crescimento. A igreja primitiva, ela não vinha para um lugar, ela ia para as casas. O VC é a igreja indo para as casas, indo para os lares, gerando vínculo lá nas bases. Para que quando a gente vem para cá para o culto, seja uma bênção, todo mundo junto, todo mundo juntão, grupão, encontrão. Mas ela está indo lá se fortalecer nas bases, perseverando na comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, na oração, nas casas. É preciso ensinar essas pessoas a desenvolverem a participação nos VCs. É preciso ensinar essas pessoas a servirem na igreja local. Por que o servir? Porque no serviço a gente se conecta e é conectado. No serviço a gente gera vínculo com outras pessoas que a gente não costumava conhecer. A gente vai vendo a realidade de outras pessoas e a gente vai aprendendo. Que nem um dia a gente foi chegando aqui, meu marido até falou do irmão que chegou, e chegou numa chuva grande com o filho dele de bicicleta, se eu não me engano, ou foi de moto, não lembro agora. Mas aquilo ali foi um exemplo para nós, uma inspiração, que a gente não vê se não vier servir, a gente não vê se não estiver nos bastidores. Tem muita coisa maravilhosa que acontece só nos bastidores. Não se prive e nem prive outros disso. Por fim, eu teria muito mais outras coisas para falar, mas hoje não dá tempo de a gente falar tudo, graças a Deus. Mas quem sabe eu não faço uma segunda mensagem sobre esse mesmo tema quando eu tiver uma oportunidade, amém? A gente continua dando esse como fazer discípulos que permaneçam, amém? Pode fazer o parte 2, né? Se tiver chance para isso, a gente faz. Mas o quinto ponto que eu quero falar é ensine por exemplo. Esse é o último ponto que eu vou falar por hoje. Jesus, ele nunca ensinou alguma coisa que ele também não praticasse. A Bíblia fala em João 13, no verso 15, que ele diz assim, dei-vos exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também. Ele está dizendo, olha assim, eu estou dando a vocês o modelo para que, do jeito que eu fiz, vocês também façam.
Jesus mostrava não aquela conversa pobre que diz assim, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Jesus estava dizendo, em outras palavras, façam o que eu fiz e digam o que eu falo. O exemplo, irmãos, é tão sério que Jesus ele ensina isso e Paulo permanece e ensina a mesma coisa. Em 1 de Coríntios, no capítulo 11, no verso 1, ele diz, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Era Paulo dizendo assim, eu estou imitando Cristo, me imitem também. A gente às vezes fala da autenticidade, de Deus ungir o que é autêntico, o que é genuíno, é verdade. Mas existe uma inspiração, uma imitação daquilo que é saudável. Quem é que você está seguindo de perto? Quem é que você está imitando? Se você ainda se inspira nos seus amigos de infância, nos amigos do bairro, dos seus familiares, que você cresceu a vida todinha, que levaram você para o ponto de vida até que você conheceu Jesus, mas você continua vivendo aquilo que você viveu até aqui, irmão, você não está seguindo o padrão de Cristo. O padrão de Cristo é seguir a Ele, imitar a Ele e imitar aqueles que também o imitam. Você precisa de novos relacionamentos ao ponto de você não somente ser alguém que segue, mas também gerar seguidores, gerar pessoas que se inspiram no seu próprio exemplo, como Cristo fez. Cristo dizia o quê? Eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Ele dizia que veio fazer a vontade do Pai, mas ele também dizia, eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Aí ele estabelece neles e diz, olha, eu dei a vocês os exemplos, para que vocês façam da mesma maneira. Aí vem Paulo, depois de Cristo, depois dos discípulos, ele diz, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Aí vem a Sameira agora dizendo, pelo amor de Deus, sigam a Jesus e sigam os imitadores dele. Nos sigam, veja de perto, se inspire, irmão. Tem muita gente maravilhosa nessa igreja para ser uma inspiração para a tua vida. Em muitos aspectos, nos aspectos familiares, nos aspectos ministeriais, na vida espiritual, na vida financeira. Às vezes a gente pega um pouco do exemplo de um aqui, um pouco do exemplo de outro ali. Um é muito bom numa coisa, o outro é muito bom em outra. Irmão, busca em quem você se inspirar, mas seja também uma inspiração para outras pessoas. Seja alguém que modela como também Cristo modelou. Coisas básicas as pessoas podem aprender observando, irmãos. Coisas simples como a gente reage às dificuldades. Como é que você reage às dificuldades? Na hora da pressão, o que é que você faz? Pessoas estão vendo isso. Elas vão imitar esse exemplo. O que é que você faz? Como é que você trata a sua família? Como você trata a sua própria família? Isso é um exemplo, isso é um modelo. Como é que você serve? De qualquer jeito? Botando dificuldade, botando banca? Serve com falta de temor e reverência? Como é que você perdoa? Você perdoa? Como é que você caminha? Como é que você anda em amor? Como é que você caminha pela fé? Como é a sua fé operando? Como é que você lida com finanças? Como você trata outras pessoas que você não tem nada para receber delas? De que maneira você trata pessoas que não te oferecem nada? Porque tratar bem pessoas que podem te oferecer alguma coisa é muito fácil. Tudo isso vira exemplo. E Jesus, ele decidiu demonstrar isso antes de explicar o que cada coisa era. Ele fazia, e se nós olharmos bem os evangelhos, a gente vai perceber que ele fazia e depois ele ia lá e explicava para os discípulos no secreto. Vocês me viram fazendo tal coisa? Vistes o que foi dito? Ele dizia, em verdade eu vos digo. Ou então ele falava, vocês viram que tal coisa aconteceu? Ou os discípulos perguntavam, mestre, por que tal coisa é assim? E ele ia e explicava para eles. Mas ele primeiro demonstrava, primeiro ele vivia, primeiro ele fazia. Que nessa noite, irmãos, isso sirva para nós como um modelo. Que sirva para nós como um manual de como a gente fazer discípulos e como a gente levá-los a permanecer. Que a gente não fique tão interessado na nossa própria vida, que a gente não se importe com aqueles que Deus confiou a nós. Avivamento, irmão, não é para nós individualmente. Começa conosco individualmente, mas não para em nós. O avivamento é para todo aquele que o Senhor nos permite viver ou conviver. Por onde quer que a gente passe, a gente está levando essa chama, a gente está levando essa bandeira. Todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo, todos nós, não importa se você está sentado na última cadeira, na última fileira, ou se você está sentado na primeira de hoje, se você está servindo hoje ou se você está de folga, se você tem menino pequeno igual a mim ou se você já tem menino crescido, se você é jovem, tem 18 anos de idade e está sentado nessa cadeira hoje, ou se você já tem 75 anos e pensa que a vida já acabou.
Não importa, se você está aqui, você tem a missão de fazer discípulos. E esses discípulos não são frutos que devem vir e ir, eles devem permanecer ao ponto de também frutificar. Que a gente saia dessa noite, querido, sabendo que existem essas raízes que nós precisamos fundamentar. Sabe? Na próxima vez que eu for pregar, em nome de Jesus, o Senhor vai me permitir essa ocasião, eu vou pregar sobre a segunda parte dessa mensagem e eu vou falar sobre 4 raízes que nós precisamos fundamentar para que as pessoas permaneçam. Amém? Você vai querer saber sobre isso também? Mas hoje a gente precisa chegar ao fim e a gente precisa celebrar a ceia. Tem muita coisa ainda para o Senhor fazer, eu sei que vai alcançar o teu coração também. Eu peço, por favor, em nome de Jesus, não saia chateado comigo. Não pense que eu estou sendo dura com você, porque não é de mim que eu estou falando, nem é sobre mim, nem para mim que eu estou trazendo essa mensagem. De fato, irmão, de verdade, eu faço isso com temor, com reverência, com responsabilidade, entendendo que essa mensagem bate primeiro em mim e depois bate em você, que ela vem para mim do mesmo jeito que vai para você, e que nenhum de nós está isento da responsabilidade de prestar contas com aquele que nos arregimentou. Nós não estamos aqui, irmãos, para nos envolver com as coisas dessa vida. A gente está aqui para cumprir a missão que o nosso Senhor nos comissionou a fazer. Não esqueça disso. Amanhã é segunda, você vai trabalhar, mas você está lá para pregar, para discipular, para transformar a realidade onde você está. Não é para você só ganhar dinheiro, pagar suas contas, sustentar seus filhos, comprar suas coisas. Você está aqui, irmão, por um propósito que é maior do que você. Você e eu vamos passar, mas a palavra que sair da nossa boca, ela não vai passar jamais. Seja ousado, seja um pregador, seja um avivalista dessa geração e faça discípulos onde você chegar. Pare de pensar só em você e pense no que Deus te confiou, que é maior do que você. Em nome de Jesus, você pode ficar de pé aí no seu lugar? Eu quero só fazer uma oração bem rápida. Queria pedir que você fechasse seus olhos aí no seu lugar. Erguesse suas mãos bem alto. Você é um crente fervoroso, avivado. Não tem preguiça de levantar as mãos. Levante bem alto suas mãos. Diga, Pai, eis-me aqui. Conte comigo. Eu sou teu filho. Eu sou tua filha. Eu sou teu servo. Estou aqui para te servir. Conta comigo, Senhor. Eu não quero que pare em mim. Eu quero que avance. Que o reino cresça. Que mais pessoas sejam tocadas pelo que um dia me tocou. Que mais pessoas sejam transformadas por aquilo que um dia também me transformou. Conta comigo, Pai. Eu não serei só alguém que vive o Evangelho. Eu serei alguém que prega o Evangelho. Eu serei alguém que impacta outros com isso. Eu serei alguém que transformará pessoas perdidas em fervorosos discípulos e seguidores de Cristo. Em nome de Jesus. Pai, eu preguei a tua palavra, eu lancei a tua semente. E eu declaro, Pai, isso produzindo fruto. Pai, assim como o Senhor nos designou para irmos e darmos fruto, eu declaro essa palavra dando fruto na vida dos meus irmãos. Eu declaro eles indo e dando fruto e o fruto permanecendo. Pai, eu declaro discípulos sendo gerados por outros discípulos. Pai, eu declaro um avivamento nessa cidade, nessa terra, começando e partindo, Pai, dessa igreja. Pai, eu declaro em nome de Jesus, homens e mulheres nessa igreja, fervorosos, avivalistas, pregadores da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, crentes maduros, responsáveis, prontos, Pai, a transformar essa geração. Pai, que não haja extinção daqueles que são cristãos, que não haja extinção dos evangélicos nessa cidade, porque no que depender de nós, Pai, nós avançaremos pregando essa verdade. Gerações e gerações contarão aquilo que também hoje nós contamos. Gerações e gerações viverão aquilo que nós também estamos vivendo. Gerações e gerações carregarão a bandeira da verdade, da palavra da fé nessa terra, e dessa terra para as nações irão. Em nome de Jesus, eu declaro um povo pronto a frutificar, frutos permanecendo, frutos que perseveram, frutos que geram outros frutos, no nome de Jesus. Amém, amém.
Aleluia. Glória a Deus. Queria que você ficasse e continuasse conectado. Queria te fazer um convite muito especial, te dar uma oportunidade especial nessa noite, amém? Você que está aqui e ainda não fez uma aliança com o Senhor Jesus, e nessa noite você quer se tornar um filho, deixar de ser uma mera criatura de Deus e sair daqui como um filho de Deus. Isso só é possível através de Jesus Cristo, quando nós fazemos uma confissão, dizendo que Ele é o nosso Senhor, confessando Jesus como Senhor das nossas vidas. E se você está aqui nessa noite e quer receber Jesus como seu Senhor, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão. Tem alguém que quer receber Jesus, nascer de novo nessa noite? Sabe, querido, isso não é mudar de igreja, isso não é mudar de religião, mas isso é mudar de vida e eternidade. E Deus está de braços abertos para te receber nessa família. Tem alguém que quer receber Jesus? Todos são salvos? Glória a Deus, o Senhor é bom. Essa noite é noite de festa, noite de ceia. Nós vamos passar agora a celebrar a ceia do Senhor, né? Nós já estamos aqui com os diáconos apóstolos. Eu queria só ler o texto que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 27. Antes de nós orarmos pelos elementos, diz assim: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Sabe, queridos, muita gente tem deixado de participar da ceia do Senhor por uma consciência, às vezes golpeada por pecados, por práticas pecaminosas, mas sabe, isso não deveria te afastar desse momento de comunhão. A ceia do Senhor, ela é um memorial. Jesus disse: fazer isso em memória de mim. Ou seja, é para nos lembrarmos daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. E eu queria te lembrar que o que Ele fez por você foi perdoar cada um dos seus pecados, foi ter misericórdia da sua vida, foi te amar quando você ainda nem era nascido de novo, quando você ainda nem era filho. Ainda mais agora, quanto mais agora, você sendo filho, irmãos, Deus te ama, e o pecado ele é resolvido confessando, né, a Deus, mas o pecado ele não tem o poder e nem a autoridade para te tirar do participar do pão, amém? Esse pecado específico que Paulo fala aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, ele está falando, né, o texto se explica, ele diz, é aquele que não vai discernir o corpo, esse come e bebe juízo para si, né? Então, aquele que não discernir o corpo, o que nos deve fazer, trazer para nós esse exame, é saber como nós estamos posicionados no corpo de Cristo, né? Como nós estamos com relação ao amor fraternal, ao amor que temos pelo nosso irmão e pelo Senhor. E se esse exame der negativo, como o nosso pastor sempre diz, né, você não deve deixar de comer, porque o texto instrui: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e o final disso é: coma, participe da ceia, né? Então nós vamos ter esse tempo de fazer esse exame depois de você receber, mas que nada possa te tirar do participar da ceia, a não ser que você não tenha nascido de novo. Se você não tem uma aliança com o Senhor, se você não nasceu de novo, então eu digo para você, não participe, porque a ceia é uma prática para os filhos, amém? Você está pronto para juntos celebrarmos a ceia do Senhor? Nós vamos orar pelos elementos, esse momento que é tão solene, tão maravilhoso, né, para todos nós. Como eu disse, a ceia não é um pedido, mas ela é uma ordenança de Jesus Cristo para nós, né? E nós celebramos a ceia com tanta alegria no nosso coração, lembrando daquilo que Ele fez por nós. Você pode estender suas mãos para cá? Nós vamos orar pelos elementos, render graças. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por essa ceia, te agradecemos por esse tempo de celebração, de comunhão. Te agradecemos, Pai, por esse pão que está aqui, simbolizando e representando o corpo de Cristo, que foi moído e traspassado, Pai, na cruz do Calvário, para nos perdoar os pecados, para nos curar de toda enfermidade, para nos redimir. E nós te agradecemos pelo pão, Pai, te agradecemos pelo teu sangue que foi derramado,
que aqui está representado pelo suco de uva, Pai, o sangue da nova aliança. Como nós somos gratos por tamanha redenção. Aquilo que não poderíamos fazer, o Senhor fez por nós em Cristo Jesus e nos tornou filhos de Deus. Por isso nós te agradecemos pela oportunidade que temos de celebrar esse memorial da nossa aliança, da nova aliança. Nós os abençoamos os elementos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Os diáconos vão distribuir os elementos. Eu vou pedir para que você espere até que todos tenham recebido e nós vamos indicar o momento para todos participarem. Amém? Tu és adorado entre os querubins, reverenciado entre os homens. Aqui tu és a perfeita imagem do Pai. Tu és verdadeiramente Deus. Tu és o pão que vida me dá, é água pra minha sede matar. És o verbo vivo do mundo, és a luz, és o santo de Deus, Jesus. Tu és adorado, pra sempre exaltado, tu és a glória e a vitória. Jesus, teu nome tem todo o poder. Rei da minha vida, receba o louvor e a gratidão. Tu és merecedor, Jesus, de toda adoração. Sim, tu és merecedor. Tu és adorado entre os querubins, reverenciado entre os homens. Aqui tu és a perfeita imagem do Pai. Tu és verdadeiramente Deus. Tu és o pão que vida me dá, é água pra minha sede matar. És o verbo vivo do mundo, és a luz, és o santo de Deus, Jesus. Tu és adorado, pra sempre exaltado, tu és a glória e a vitória. Jesus, teu nome tem todo o poder. Rei da minha vida, receba o louvor e a gratidão. Tu és merecedor, Jesus, de toda adoração. Tu és adorado, pra sempre exaltado, tu és a glória. Glória a Deus. Todos receberam? Alguém não recebeu? Faz um sinal com a sua mão se você não recebeu. Todos receberam, né? Glória a Deus. O Senhor é bom. Como a gente vinha aqui lendo 1 Coríntios 11, Paulo fala sobre o examinar-se, né? Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então eu quero te dar um minutinho rápido para você fazer esse exame. Não é para orar, não é para cantar, mas nós vamos nos localizar naquilo que diz respeito ao corpo de Cristo, à unidade do corpo. Amém? Então faz
o seu exame e, independente do resultado, nós vamos participar juntos da ceia do Senhor. Amém? Vou te dar um minutinho. Glória a Deus. 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 23, o apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, com a consciência, queridos, de que esse pedacinho de pão sem fermento representa o corpo de Cristo, que sem pecado foi moído e traspassado no meu e no seu lugar, para que nós fôssemos curados de todas as nossas enfermidades. Amém? Que você pode participar do pão. Aleluia. O Senhor é bom. Ele diz no verso 25: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então, com a consciência, queridos, de que esse suco de uva representa o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança, que foi derramado no meu e no seu lugar, para nos redimir dos pecados, da miséria, da morte e da enfermidade. À medida em que você tomar e participar da ceia, você também receba cura física, né? Cura no seu corpo físico. Amém? Então, com a consciência de que esse suco de uva representa o sangue de Cristo, pode participar. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus, junto com seus discípulos, entoaram cânticos, né? Porque ceia é festa, então nós vamos celebrar. Me lavou, me transformou, me pôs de pé, me renovou. Eu te agradeço, eu te agradeço. Me curou, me restaurou, com sua graça livre sou. Eu te agradeço, meu Senhor. Do inferno me livrou, livre sou, livre sou, livre sou. Do inferno me livrou, livre sou, livre sou, livre sou. Do inferno me livrou, livre sou, livre sou, livre sou. Do inferno me livrou, livre sou, livre sou. Me lavou, me transformou, me pôs de pé, me renovou. Eu te agradeço, eu te agradeço. Me curou, me restaurou, com sua graça livre sou. Eu te agradeço, meu Senhor. Aleluia! Glória a Deus, o Senhor é bom, que tempo maravilhoso, amém, queridos? Ainda dentro daquilo que Sameri, né, ministrou tão bem nessa noite, eu queria fazer algumas indicações literárias, né? O primeiro livro deles é Uma Vida em Chamas, de Rick Renner, então você vai encontrá-lo lá no nosso Verbo Shop, ali no nosso hall de entrada, amém? Crescendo Espiritualmente, de Kenneth Hagin, você também vai achar lá um livro maravilhoso, certamente vai te edificar. Cristãos
em Ação, de T.L. Osborne. Então você também encontra esse livro lá no nosso Verbo Shop. Ao lado do Verbo Shop, né, o Verbo Café está funcionando, então tem algo preparado especialmente para você, então passa lá e certamente você vai ser abençoado lá também. Onde estão as pessoas que nos visitam pela primeira vez? Faz um sinal com a sua mão, lembra que eu falei que tinha uma sala preparada para você, tem uma equipe lá atrás acenando, então esse é o momento que você vai poder se dirigir lá, você que trouxe o visitante, pode ir lá com ele, nós só queremos te presentear e te conhecer um pouco melhor, amém? Seja muito bem-vindo, você pode ir lá acompanhar a nossa equipe e uma salva de palmas para os nossos visitantes. Glória a Deus, o Senhor é bom. Te lembrando que lá no nosso balcão de informações estão sendo feitas as inscrições para o Acamp Kids e o Life Camp com o preço promocional de segundo lote somente até hoje. Então corre, faz a inscrição da sua criança, do seu adolescente ou a sua própria inscrição se você vai para algum desses acampamentos que certamente vão ser maravilhosos. O fogo de Deus vai alcançá-los naqueles lugares. Amém, queridos? Glória a Deus, nós estamos chegando ao fim, vá na graça e na paz, seja abençoado, praticando essa palavra. Eu declaro boas notícias chegando, em nome de Jesus, uma semana extraordinária, poderosa, e você vai desfrutar de coisas grandiosas no Senhor, em nome de Jesus. Vá na graça e na paz e seja abençoado praticando essa palavra.